E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje teremos Ciências sétimo ano. Nosso conteúdo, correção de atividades fazendo a nossa revisão. Então, vamos lá para a correção. Primeira atividade do dia 16/2, ok? Então, primeira questão, explique por que é essencial para os químicos que consigam purificar as misturas. Para que os químicos consigam estudar a composição, as propriedades e as transformações das substâncias. Lembrando que essa resposta é baseada sempre no conteúdo que foi repassado. Como é chamada a deposição de um sólido no fundo de um frasco com líquido? Como é o nome? Como é que a gente pode chamar essa situação? Então, é a chamada sedimentação. Na 2, descreva como ocorre a chamada decantação de uma mistura de sólido com um líquido. Após a deposição do sólido, então nós temos aqui o esquema. No fundo do frasco, pode-se cuidadosamente transferir o líquido para outro recipiente, restando o sólido e um pouco de líquido no recipiente original. Então você tem aqui esse esquema aqui da decantação. Você espera o mais pesado, mais denso ir para o fundo do recipiente e você retira o líquido. Óbvio, aqui vai sobrar uma parte do líquido que vai ficar no recipiente original. Então esse aí é o processo da decantação. Na 4, como é denominada a técnica de separação de misturas heterogêneas? Eu consigo identificar mais de uma substância. Essa mistura é sólido-líquido, tem sólido e tem líquido, mais eficiente do que a decantação. Aquela mistura, né, de água e areia, como fazer, né? Porém mais demorada, onde se faz necessário o uso de uma substância porosa chamada filtro. Então, o processo é a filtração. Eu uso o filtro, aos poucos eu vou jogando a minha mistura, o líquido vai passando e vai para outro recipiente, e no nosso filtro, né, vai ficar a substância sólida da nossa mistura. Então, isso aí é o processo, é a filtração. Como é chamado o aparelho de vidro usado na separação de misturas heterogêneas, líquido com líquido, com a mistura, por exemplo, de óleo e água? É o destilador, ok? Então, você tem o aquecimento da minha mistura. Isso aqui também, por exemplo, água e sal, também dá certo, né? Não só líquido com líquido, mas também líquido com sólido, certo? Aqui a solução, a mistura é aquecida. A água, quando chega a uma determinada temperatura, que é a de ebulição, a água evapora, vem para o condensador. Por esse condensador entra por uma mangueira água fria, passa por todo ele e do outro lado sai a água quente, resfriando esse vapor de água, fazendo com que ele volte para o estado líquido, obtendo a água, aí a gente pode dizer destilada, né, no recipiente, e a outra mistura, né, o outro componente da minha mistura no recipiente original. Esse aí é o esquema do destilador. Como podemos de forma mais simples separar a mistura homogênea de sal e água? Diga o nome desse processo e como ele ocorre. Mais simples do que você ter todo aquele aparato, simplesmente esperando que a água evapore, deixando apenas o sal. Esse processo é chamado de evaporação. É o processo natural, a temperatura ambiente. Outro processo para separar a mistura homogênea de água e sal, porém recuperando também a água, é a destilação. Explique como ocorre esse processo. Aquela outra questão, né, que a gente acabou de ver.
A mistura é aquecida e a água entra em ebulição, passa para o estado de vapor, estado gasoso. Mas o sal não, porque a temperatura para ele evaporar é muito mais alta. O vapor de água é resfriado ao passar pelo condensador e colhida em outro recipiente, ficando apenas o sal no recipiente original. Aquela explicação que a gente já fez. Atividade 2, do dia 23/2. Primeira questão, explique por que foi criado o conceito de escala de temperatura. Por que criar essa escala com medições de temperatura? Foi criado porque era necessário um meio para fazer a medida da temperatura de um objeto e expressá-la usando uma escala numérica. Então, havia necessidade de eu poder anotar essa temperatura de um determinado material, né? Então, tinha que ter uma escala e tinha que ter os números, né? Então, para isso foi criada a escala de temperatura. O que é a chamada dilatação térmica? É o aumento do volume de um material provocado pelo aquecimento, né? Uma barra de ferro, né? Por exemplo, as barras do trilho por onde passa o trem, né? Por que elas não são unidas? Porque com o calor do sol, o material vai aquecer e ele vai se dilatar, ou seja, vai aumentar o seu volume. Então, se não tivesse essa separação, as barras do trilho, né, entortariam e chegariam a quebrar, certo? Com o tempo, ok? Devido ao aquecimento. O que é a chamada contração térmica? É o processo inverso. É a redução do volume de um material quando sua temperatura diminui. Aí diminui a temperatura, ele volta ao volume original. Quem criou a escala Celsius de temperatura? Como é simbolizada? Duas perguntas. Então vamos lá. Foi criada pelo cientista sueco Anders Celsius e é simbolizada por aquela bolinha sem o tracinho, né, embaixo da bolinha, né, certo? E um C maiúsculo, simbolizando grau e grau Celsius. De modo geral, explique quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, quando passam a ter a mesma temperatura. Equilíbrio. Eu tenho um mais quente e o outro mais frio. Quando entra em contato, o mais quente vai transferindo o calor para o mais frio até ambos ficarem na mesma temperatura. A mesma temperatura é o equilíbrio térmico. Eu explico o que vem a ser o que denominamos calor. Então, calor, termos de ciências, é a energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. O que é a chamada termologia, certo? É a parte da física que estuda o calor e os fenômenos relacionados a ele. Ok? Então, essa área da física é chamada de termologia. Quais são os modos de transferência de energia entre corpos que pode acontecer? Então, nós temos 3, visto no nosso conteúdo: condução, convecção e irradiação. Ok? E a nossa terceira atividade foi do dia 2/3. Então, vamos lá. Primeiro, explique quando o material é denominado isolante térmico. Quando é que ele é chamado de isolante térmico? Ele é isolante térmico quando, por causa dele, o equilíbrio térmico é retardado, ou seja, demora para ocorrer. Então, eu tenho dois materiais que vão estar em contato através do material, fica entre os dois, e por causa desse material, o calor de um demora para ser transferido para outro, certo? Então, por causa desse material, o calor demora de ser transferido de um para outro, ele retarda a transferência de calor. Então, nós dizemos que esse material é um isolante térmico, certo? Como é o caso do isopor, né? Para manter, né, o calor de um lado
fazer com que ele demore a passar para o outro lado. Explique quando o material é denominado condutor térmico. Aí é o processo inverso. Ele é condutor térmico quando, por causa dele, eu tenho dois materiais, coloco ele no meio e ele está separando em contato com os dois materiais, tem esse outro material condutor térmico no meio. Então, por causa desse material, o equilíbrio térmico é favorecido, ou seja, ocorre como se os materiais estivessem em contato direto. Eu tenho a minha mão, eu tenho água fervendo na panela. Se eu pego uma colher de metal e coloco para mexer ali naquela água fervendo, ele vai transferir o calor direto para minha mão. Então ele é um condutor térmico, ok? O que é o processo chamado condução térmica? É o processo de troca de calor ocorrido entre dois corpos em contato direto ou unidos por um material condutor térmico. Então, a condução térmica, quando dois materiais estão unidos, né, diretamente, ou entre eles tem um material que é condutor térmico, certo? Esse processo de transferência de calor é a condução térmica. Dei um exemplo de condução térmica no cotidiano. Então nós temos aí os agasalhos que usamos, as penas das aves, os pelos dos animais, colocar o gelo, né, em um copo de refrigerante para esfriar a bebida, ok? A transferência do calor do refrigerante vai para o gelo até eles ficarem na mesma temperatura. E outros exemplos, esses aqui são citando os exemplos do seu livro, ok? O que vem a ser convecção térmica? É o processo de transferência de calor que acontece graças à movimentação de um material. O material entra em movimento e, devido a esse movimento, o processo de transferência de calor acontece. Em quais estados físicos da matéria pode ocorrer essa convecção térmica, ou seja, movimentação, parte do material vai de um lado para outro. Então nós dizemos que pode acontecer no estado líquido e pode também acontecer a convecção térmica no estado gasoso. Não pode no sólido, porque eu não posso transferir um material sólido para outra parte, né? Eu vou estar desmanchando o meu sólido. O líquido não pode ser transferido através do movimento, o gasoso também. Então, quais estados pode acontecer a convecção térmica? Líquido e gasoso. Não acontece no estado sólido. Deu exemplo de convecção térmica no cotidiano. Nós temos, por exemplo, quando abrimos a geladeira, né, sentimos o ar frio descendo e chegando nos nossos pés, certo? Então isso aí você tem um exemplo de convecção térmica do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí, chegamos ao fim da nossa revisão, certo? Lembrando que nós teremos avaliação parcial na nossa próxima aula, ok? Beleza? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, ok? Deixa aí o seu joinha se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com todas as nossas videoaulas e lives. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Ah não, fala sério.